Bom, uma notícia que tem circulado aí nos últimos dias foi de um áudio que acabou vazando de um chefe da Amazon que, em uma conversa interna da empresa, ele disse que os desenvolvedores provavelmente vão parar de programar em breve, por causa do avanço das IAs. Aquela história de que as IAs vão acabar com a profissão dos programadores. Só que, bom, a fonte disso é um áudio vazado internamente na Amazon. Só que, muita gente diz que essa questão das IAs substituírem os programadores não tem nada a ver isso, de que a IA é apenas uma ferramenta e que vai auxiliar nas linguagens de programação. Só que e se novas linguagens surgirem? E que essas linguagens sejam AI first, projetadas especificamente para que IAs usem esse negócio, de forma que nenhum programador iria entender aquele código. Bom, vamos discutir um pouco sobre isso nesse vídeo. Beleza, então vários sites de notícias estavam falando sobre esse assunto, como essa matéria aqui do Business Insider, de que um áudio vazou de dentro da Amazon, o chefe da parte de cloud da Amazon, em uma conversa com os empregados da empresa, disse que os programadores vão parar de programar em breve e que a inteligência artificial vai dominar tudo. De acordo com Matt Garman, o CEO da Amazon Web Services, estava dando a opinião dele em uma reunião interna da empresa, e essa informação acabou vazando aí para esses jornais. E ele disse que ele acredita que nos próximos 24 meses, ou algum tempo próximo disso, enfim, ele acredita que muitos desenvolvedores não estarão programando. E ele diz que o código é apenas uma linguagem para a gente conseguir se comunicar com os computadores, e que não é necessariamente a habilidade única para se fazer isso, e que a habilidade, na verdade, é a inovação. Fazer uma coisa interessante que os usuários irão gostar. Então ele diz que isso significa que o trabalho de software developer vai mudar, que as pessoas não vão mais ficar tão focadas em programação, no código em si, mas sim ir atrás do que os consumidores realmente querem, do que simplesmente ficar sentado programando coisas. Então sim, isso é uma coisa que está ficando cada vez mais evidente, de que a habilidade de programar, de escrever linhas de código, talvez não seja mais tão necessária, porque esses assistentes de IA vão fazer o trabalho pesado. E assim, tem várias dessas personalidades do mundo da tecnologia falando a mesma coisa. O Jensen Huang, da NVIDIA, deu uma entrevista aí recentemente onde ele falou exatamente isso, olhem só. Probably recall, over the course of the last 10 years, 15 years, almost everybody who sits on a stage like this would tell you it is vital that your children learn computer science. And in fact, it's almost exactly the opposite. Everybody in the world is now a programmer. This is the miracle of artificial intelligence. Só que claro que o objetivo dessas pessoas aí, esses CEOs, é vender sonhos. Dizer que a tecnologia deles vai dominar o mundo e que as IAs vão mudar tudo completamente. E assim, tem muita gente que usa o conceito de ferramentas para fazer uma analogia com as IAs. De que, o carro tem um volante porque são seres humanos que dirigem o carro. Então, consequentemente, o volante é daquele formato porque a gente tem duas mãos para controlar o negócio. O teclado nosso que a gente usa no computador tem as teclas nesse formato porque, a gente precisa digitar com os dedos. Se a gente fosse um polvo com 8 braços, todas as ferramentas seriam diferentes. E as linguagens de programação não são diferentes, Elas foram feitas desse jeito porque tem um ser humano controlando o negócio. Tem um ser humano escrevendo aquele negócio. Então a principal característica de uma linguagem de programação é ser human readable. Que um ser humano consiga ler aquelas coisas ali, aquelas funções e entender o que está acontecendo ali. Então no momento do desenvolvimento de software, a gente tem, um programador que fica escrevendo linhas de código, e fazendo desenvolvimento de software para uma empresa, enfim, para algum projeto. E agora está surgindo esses assistentes de IA, que vão ajudar, então, os programadores a construir o código. Então, o programador vai lá, pede para a IA alguns ajustes, a IA mexe no código, o humano faz correções ali naquele código. Esse é o ciclo que muita gente está imaginando que a IA vai ter aí no futuro, de ser uma ferramenta para ajudar os desenvolvedores de software. E os desenvolvedores estão literalmente olhando pro código, Eles precisam ler o código, entender o que está acontecendo ali para conseguir programar, Eles precisam entender aquela linguagem ali como se fosse, uma língua, como se fosse o português, o inglês, enfim. Só que a partir do momento que não mais ter um ser humano aqui, a partir do momento em que existir uma IA que consegue fazer o desenvolvimento de código de forma completamente autônoma, que consegue vir, fazer o código, analisar esse código, fazer correções, e tem apenas um ser humano pedindo coisas para ela, mas não necessariamente interagindo com o código. Um ser humano que só vai fazer prompts e pedir as coisas que ela vai desenvolver, mas ele não vai precisar necessariamente ficar olhando para o código, entender o que está sendo escrito ali, já que isso vai estar sendo realizado pela IA. Isso talvez seja o que as pessoas não estão percebendo, de que em um primeiro momento as IAs vão ser uma ferramenta para os desenvolvedores, só que muito provavelmente novas linguagens vão surgir em breve, cada vez mais otimizadas para as IAs. Existem algumas linguagens de programação que estão surgindo aí novas, como a Mojo ou Modular, que é mais rápida do que Python a princípio em várias
coisas, né? Enquanto o Python é single thread, a Mojo iria processar as coisas de forma paralela. O que em alguns testes que eles fizeram com essa linguagem aqui, ela seria muito mais rápida. 68 mil vezes mais rápida, segundo o marketing deles aqui. Só que essa é uma linguagem ainda human readable. Um ser humano consegue ver essa linguagem aqui e entender o que está acontecendo. Né? A forma que ela foi construída ainda é para um ser humano escrever isso daqui. Só que ela é mais otimizada para o desenvolvimento de IA. Só que assim, né, tem aquela informação clássica de quantas linhas de código o codebase do Google tem. Sim, são cerca de 2 bilhões de linhas de código em um único repositório. Só que assim, essa codebase tem 2 bilhões de linhas de código porque essas linhas foram escritas com códigos tradicionais, né? C++, C, Python, enfim, todas as linguagens aí que a gente conhece, que são human readable, que foram feitas e escritas por seres humanos. Só que a partir do momento em que não precisar mais de um humano olhando para essas linguagens, que surge uma linguagem mais otimizada, em que, sei lá, as funções são mais abreviadas, porque não precisa ter alguém lendo aquilo, a forma como a linguagem for construída não precisa ser tão amigável para os seres humanos. A partir do momento que existir uma linguagem assim, que provavelmente vai acontecer em breve, todo o conhecimento de um programador humano vai cair por terra. Não vai mais precisar existir. A partir do momento que ocorrer essa cisão aqui, cara, essa linguagem aqui não precisa ser human readable. Não precisa ser amigável para um ser humano ler. Ela pode ser uma linguagem de programação muito mais otimizada, focada realmente nas IAs, onde a IA vai estar interagindo com isso e só a IA vai mexer nisso e vai ser muito mais rápida e muito mais otimizada. E quando essa linguagem de programação for tão abstrata que só a IA vai conseguir entender, e essa pessoa aqui que tá, sei lá, usando o negócio, não vai adiantar nada ela olhar para a linguagem de programação, porque ela não vai entender nada do que tá escrito ali. Isso vai ser uma coisa bizarra e vai remover completamente a necessidade de um software developer. Todo o conhecimento de saber programar em uma linguagem, saber Python, C, Java, enfim, vai se tornar irrelevante a partir do momento em que existir uma linguagem de programação nova que seja otimizada para as IAs, que vai ser mais rápida, mais eficiente, provavelmente muito mais leve e que provavelmente todas essas grandes empresas vão acabar migrando. Até porque com certeza para o Google manter essas 2 bilhões de linhas de código no sistema deles, cara, deve ser bem complicado isso daqui. Então enfim, todos esses sites que a gente vê aqui de qual que é a melhor linguagem de programação para IA, aí eles dizem Python, C++, R, né? Todos os sites dizem a mesma coisa, né? Python, R, Java, Python, Java, JavaScript, Prolog, C++, R. E eu acho que estão todos errados, porque na verdade a melhor linguagem para as IAs não foi criada ainda, mas com certeza vai ser criada em breve. Porque qualquer linguagem projetada por um ser humano não vai ser a mais otimizada para que uma IA utilize. Assim, isso aqui que eu tô falando é uma viagem absurda pra muita gente, provavelmente. Porque afinal essas IAs são tão boas em programar porque elas estão usando o conhecimento dos seres humanos, usando todo o histórico do GitHub para serem treinadas. Então provavelmente essa nova linguagem seria uma mistura das linguagens que já existem, só que projetadas para serem de uma forma mais otimizada. Já que afinal não vai ter mais um ser humano precisando olhar um negócio. Não faz sentido nenhum uma IA ficar programando sozinha em Python, sendo que não existe a necessidade de ter alguém lendo o negócio no futuro. Pelo menos segundo aí o que esses caras estão falando que vai acontecer em breve. Só que se isso acontecer, é literalmente o fim dos programadores. Mas enfim, qual que é a sua opinião sobre isso? Coloque aqui embaixo nos comentários. É um tema meio polêmico, mas enfim, é algo que talvez aconteça em breve.